Seja bem-vindo a mais uma aula de física. A gente vai falar hoje sobre reflexão da luz. Essa reflexão ela vai acontecer nos espelhos esféricos. A gente viu em aulas passadas, em aulas anteriores, que essa reflexão da luz ela se acontecia nos espelhos planos, mas que a gente vai aproveitar muito daquilo que a gente viu nas aulas passadas, como por exemplo as leis de reflexão. Elas também vão acontecer aqui nesse conteúdo, ok? Então a gente vai falar sobre espelho esférico, que é muito presente no nosso cotidiano. Então a gente tem vários exemplos de aplicação do espelho esférico no nosso cotidiano. Então, os dentistas eles usam para fazer uma observação mais detalhada dos dentes. A gente vai observar também um espelho esférico num retrovisor de um carro. A gente vê numa saída de uma garagem. A gente vê em supermercados que eles têm a função de também funcionar como se fosse uma câmera, né? Uma câmera de segurança. Então a gente vai observar muito esses espelhos esféricos no nosso cotidiano, na lanterna, no farol de um carro, nos parques de diversões. Então a gente observa muito esse tipo de espelho no nosso cotidiano. Na nossa casa mesmo a gente tem um espelho esférico, né? Um funcionamento de um espelho esférico que é uma colher, né? Então com certeza você já deve ter observado que a colher ela tem aqueles dois lados dela. Em um lado você consegue visualizar uma imagem, do outro lado você consegue visualizar a imagem de cabeça para baixo, né? Então aquilo ali ela tem dois espelhos, ela tem dois espelhos esféricos, que é o côncavo e o convexo que a gente vai falar aqui nesta aula, ok? Então o espelho esférico ele é uma calota esférica que possui uma de suas faces espelhadas e quando a superfície refletora ela é a interna, a gente vai ter o espelho côncavo e quando for a externa, a gente tem o espelho convexo. É como se fosse uma bola, né? Você pega uma bola e você parte ela no meio, ou seja lá qual for a localização, você vai ter dois blocos, né, dessa calota, né, que a gente chama de calota. Mas aí a gente está falando de espelho. Então, uma dessas superfícies, ela vai ser refletora, ela vai refletir os raios e ela vai funcionar como um espelho. Então, quando a superfície refletora for a de dentro dessa calota, de dentro da bola, a gente vai ter o que a gente chama de espelho côncavo. E quando for a superfície for do lado de fora, a gente vai ter o que a gente chama de espelho convexo. Para facilitar o nosso entendimento, a gente vai usar essa representação aqui da forma bidimensional para esses espelhos, mas esse formato aqui 3D também a aplicação é a mesma, apenas para facilitar mesmo a nossa observação aqui sobre os espelhos. Lembrando que quando a gente tem aqui o côncavo, a superfície refletora é de dentro, né, essa parte interna aqui do espelho, enquanto no convexo a superfície refletora vai ser essa parte de fora, essa parte externa, ok? Lembrando que sempre que tiver esse tracinho aqui, ele representa que aqui é as costas, né? É o lado de trás do espelho, né? É a parte onde não é refletor, né? É uma parte opaca, ok? Então todo espelho tem isso, então a gente representa por essas linhas aqui. Então é muito importante que a gente conheça os elementos geométricos, né? São os principais elementos desse espelho, né? Desse espelho esférico. Então a gente vai usar aqui um espelho côncavo, mas a aplicação para o espelho convexo também é a mesma coisa, ok? Os itens que a gente vai ver aqui, os elementos, eles são os mesmos. Então a gente sabe que essa esfera, ela tem um centro, né? Ela tem um ponto bem no meio dela que vai dividir tudo, né? Que a gente pode calcular, por exemplo, o raio, né? De uma esfera. Então a gente tem aqui a gente representa pela letra C, que é o centro de curvatura da esfera. Então ele é o centro da superfície esférica que contém a calota. Então a gente pode dividir aqui essa esfera bem aqui nesse ponto, ok? Outro ponto importante, outro elemento importante é o eixo principal. O que seria esse eixo principal? Ele é uma reta suporte que passa pelo centro da curvatura e pelo vértice do espelho. Então ele passa aqui bem pelo centro da curvatura e também pelo vértice. Onde é que fica o vértice? O vértice fica bem aqui, ó. O vértice é o ponto central aqui do nosso espelho que a gente está analisando. Então está aqui o vértice, é o nosso polo, né? Então o vértice é o polo da calota, é o ponto principal aqui que a gente vai ter como base para esse espelho aqui. Então a gente chama ele de vértice. Outra coisa que a gente tem são os eixos secundários.
Esses eixos secundários, não obrigatoriamente, eles precisam estar presentes num espelho. Eu apenas coloquei ele aqui para facilitar também, para a gente observar o ângulo, né, o ângulo de curvatura de um espelho plano, um espelho esférico, perdão. Então, o que são os eixos secundários? A reta que passa pelo centro de curvatura, mas não contém o vértice do espelho. Então, ela passa aqui pelo centro de curvatura, mas observe que ela não passa pelo vértice, ok? O vértice é apenas esse ponto aqui. Outro elemento importante para a gente entender aqui um espelho esférico é o raio. Esse raio é o raio de curvatura, representado pela letra R. Ele é o raio da superfície esférica que contém a calota. Então, é o raio de uma esfera, ok? Outro dado importante, outro elemento importante, é o nosso ângulo de abertura. O que seria esse ângulo de abertura? Ele é o ângulo formado pelos dois eixos secundários, que a gente usou aqui, ó, só para facilitar, que passam pelas extremidades do espelho. Então, a gente tem aqui as duas pontas do espelho, elas vão de encontro aqui com o centro de curvatura, e eles formam aqui um ângulo que a gente chama de ângulo de abertura. A gente vai falar agora sobre condições de nitidez de Gauss. Então, é importante que esses espelhos, né, que a gente está estudando, espelhos esféricos, eles apresentam uma certa nitidez, né? Quando você olhar para ele, você vê uma imagem bem nítida, uma imagem que você vê ela com qualidade, sem ser uma imagem embaçada. Então, para que esses espelhos eles sejam capazes de fornecer uma imagem nítida de cada ponto do objeto, é necessário que a gente tenha, na prática, o quê? A gente tem que ter algumas condições, que essas condições são exatamente as condições de Gauss. Então, foram propostas por ele. Então, as condições são as seguintes. A primeira condição é que o espelho ele deve ter um pequeno ângulo de abertura. Então, quanto é que vai ser o valor do ângulo de abertura? Tem que ser igual a 10 graus ou menor do que 10 graus. Então, quando o espelho ele oferece esse ângulo, então ele está tendo uma condição de nitidez para que a imagem ela tenha uma melhor qualidade. A outra condição de Gauss é que os raios de luz incidentes eles devem estar próximos e pouco inclinados em relação ao eixo principal. Na verdade, o que está querendo dizer é que tem que ser paralelo, né? Aproximadamente paralelo ao eixo principal. Então, a gente costuma muito ver esse tipo de espelho aqui, ó, que ele não é curvo, né? Ele não dá essa curva, ele tem aqui essas curvas aqui mais reto, exatamente para a gente tentar com que essas condições de nitidez de Gauss elas sejam efetivadas, ok? Então a gente vai ver muito esse tipo de espelho aqui, ó, que ele não é curvado, né? Ele tem essa curva aqui para exatamente para a gente tentar que essas condições sejam efetuadas, ok? Quando a gente está estudando espelho esférico, é importante que a gente fale um dos elementos principais para esse estudo, que é o foco principal. Então, o que seria o foco principal, né? Então, quando o espelho esférico, os raios de luz, eles vão incidir, que eles venham paralelo, né? Venham paralelo aqui ao eixo principal, que inclusive essa é uma condição de Gauss, né? Que a gente viu anteriormente. Quando esses raios incidentes eles chegarem na superfície refletora, eles sejam refletidos na direção de determinado ponto. E esse ponto a gente chama de foco principal. Então tá aqui, ó, quando esses raios eles chegarem aqui, eles vão ser refletidos na direção desse ponto. Claro, quando for dentro do espelho, né, o lado de trás, a gente não trabalha com raios, e sim prolongamento. Então a gente vai ter aqui o prolongamento do raio, mas quando for dentro do espelho, a gente vai ter aqui os raios passando por esse foco, ok? Então primeiro a gente vai falar aqui sobre o exemplo que acontece de foco principal no eixo, no espelho convexo, e depois a gente fala no espelho côncavo. Então, esses raios aqui, eles vão chegar, né, no espelho, na superfície refletora, eles vão ser refletidos, e esses raios refletidos, eles estão na direção do foco. Então, esse daqui, ó, ele está aqui na direção do foco, claro que esse aqui é o prolongamento, porque aqui é dentro do espelho, então todos eles também passarão pelo foco
com seus prolongamentos, ok? Então essa é uma característica do foco principal no espelho convexo. No espelho côncavo, o foco ele vai ser representado também pela interseção dos raios luminosos, né? Só que agora os raios luminosos não é mais o seu prolongamento, e sim os próprios raios, né? Então, esse raio incidente chega, ele vai ser refletido nesse espelho, então ele vai passar pelo foco. Isso acontece para todo raio que chega aqui nesse espelho e vai passar aqui pelo foco. Claro, a gente está trabalhando aqui com o espelho, com raios que são paralelos, né, ao eixo principal. Então, por isso que isso vai acontecer. A gente vai ver mais à frente que vai ter situações que esses raios não vão passar pelo foco. Então, são situações específicas que isso daqui não vai acontecer. Então, além disso, a gente tem o que a gente chama de distância focal. Então, a gente chama de distância focal a distância entre o vértice e o foco desse espelho esférico. Então, a gente sabe que o R, né, o Rzão é o raio do espelho esférico. Então, a gente calcula essa distância focal, sendo F a distância focal, é igual ao raio da esfera, né? Dividido por 2. Então, você divide aqui o raio. Se o raio for 10, dividido por 2, então a distância focal vai ser 5. Então, é simples, é só fazer essa conta simples, mas sabendo que a distância focal é a distância do vértice até o foco, o raio é exatamente o raio da esfera, ok? Beleza, vamos continuando. Pronto, algumas propriedades dos raios incidentes. Então, esses raios eles vão chegar no espelho, né, no espelho esférico, e eles vão ter algumas propriedades. Então, a primeira propriedade, para um raio incidente paralelo ao eixo principal, o raio refletido ou seu prolongamento, ele vai passar pelo foco principal. Foi o que a gente viu quando a gente estava falando sobre foco principal. Então, a gente tem aqui um raio chegando aqui no espelho côncavo. Esse raio chega no espelho e vai ser refletido, mas ele passa pelo foco. Isso por quê? Porque esse raio aqui ele está paralelo ao eixo principal, ok? A mesma coisa acontece no espelho convexo, só que no espelho convexo não é o raio, sim o prolongamento. Então, o prolongamento ele passa pelo foco, ok? Então, ele vai ser refletido aqui nessa direção. Então, aqui na segunda propriedade, ela é basicamente o contrário da primeira, né? Então, para um raio incidente, o seu prolongamento que passa pelo foco, o raio refletido é paralelo ao eixo principal. Então, antes que esse raio ele chegava paralelo ao eixo principal, agora ele primeiro passa pelo foco para depois ser refletido paralelo ao eixo principal. A mesma coisa acontece quando a gente está falando do espelho convexo. Então o raio ele vem na direção aqui, como se estivesse indo para o foco, só que como aqui é dentro do espelho, ele não vai passar, né? Então vai apenas o prolongamento dele e ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Aqui na terceira propriedade, a gente vai ver uma propriedade que a gente não viu ainda, né? Que para um raio incidente ou seu prolongamento que passa pelo centro da curvatura, o raio refletido ou seu prolongamento, eles vão passar pelo centro da curvatura, voltando sobre o raio incidente. Então, foi algo que a gente não viu ainda, né? Então, quando um raio de luz ele incide aqui nesse espelho, ele vai ser refletido em cima dele mesmo. Por quê? Exatamente por conta que ele passou aqui pelo centro de curvatura, ok? Então, a gente vai ver que o tipo de imagem, depois que a gente estiver construindo imagens, que tipo de imagem a gente vai conseguir visualizar quando o raio de luz está passando pelo centro de curvatura. Acontece a mesma coisa quando é no espelho convexo, né? Então o raio vem, como ele está aqui na direção do centro de curvatura, ele vai ser refletido voltando sobre o próprio raio, ok? Na quarta e última propriedade, a gente tem para um raio incidente no vértice, o que acontece quando um raio ele vem e incide exatamente no vértice, né?
Então, o raio refletido ele é simétrico em relação ao eixo principal. Então, observe que quando um raio ele vai incidir aqui no vértice, ele vai ter aqui a sua reflexão sendo simétrico. Então, a gente tem, vamos supor que isso aqui a gente tem como se fosse a normal, que a gente viu lá em espelhos planos, né? Então, aqui no nosso eixo principal, o ângulo que está sendo formado aqui, ele vai ser igual. Então, é essa simetria que a gente está relacionado aqui. Então, isso tanto acontece no espelho côncavo quanto no espelho convexo, ok? A gente tem aqui um exemplo para a gente aplicar o que a gente estudou aqui nesse vídeo. E ele diz assim, ó, desenhe os raios refletidos pelo espelho esférico a partir dos raios incidentes mostrados na figura. Então ele tem aqui um ponto P, que ele está incidindo aqui alguns raios. Então tem um raio que passa pelo foco, tem um raio que chega até o vértice e tem um raio que ele vai paralelo ao eixo principal. E a gente viu que cada raio aqui, cada situação dessa, tem uma propriedade. Então a gente viu que no caso, quando um raio ele passa primeiro pelo foco, o que acontece? Ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Quando um raio ele incide no vértice, o que vai acontecer? Ele vai obedecer à simetria do eixo principal, né? Então ele vai formar um ângulo aqui igual ao ângulo que ele chegou formando, né? E quando um raio ele chega paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido passando por onde? Pelo foco, ok? Então é basicamente isso que a gente tem que fazer neste exemplo. Nesse segundo exemplo, ele diz que a figura abaixo representa um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal no espelho esférico côncavo de raio de curvatura de 40 centímetros. Admita serem válidas as condições de Gauss, então essa imagem ela está nítida, né? O raio refletido vai atravessar o eixo principal no ponto de abscissa em centímetros igual a. Então, é igual a 10, 20, 30, 40 ou 50. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a distância focal, né? A distância focal é dada a razão entre o raio de curvatura dividido por 2. A gente sabe que o raio de curvatura dessa esfera é 40, então é só dividir 40 por 2, então a gente vai ter 20 centímetros. Então, o raio refletido ele vai atravessar no foco principal, exatamente aqui no 20 centímetros, ok? Beleza, era isso por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.